dia a todas, bom dia a todos. Vamos começar aqui mais um ECL Mercado e Investimentos. Vamos discutir aí na próxima meia hora os principais assuntos que estão movimentando o mercado e que também foram aí divulgados, né, entre a manhã de ontem e a manhã de hoje aí. Bastantes assuntos para a gente tratar aqui. Vamos falar das Treasuries dos Estados Unidos, vamos falar da NVIDIA, expectativa pelo Jackson Hole, né, a medida provisória do IR, do salário. Vamos ter a participação aí do André Roncalha para discutir com a gente sobre os BRICS. Então, bastantes assuntos aí. Vamos passar pela Petrobras, que continua contrariando as expectativas. Então, bastantes assuntos para a gente tratar. Mas antes, como sempre, quero dar bom dia para o André, que está aqui do meu lado já. Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Débora. Num formato diferente, que hoje é dia especial, né? Vamos trazer um convidado muito bom para a gente tratar aqui da questão do BRICS, né? Anunciado novos membros do BRICS, então vamos trazer o professor André Roncalha, especialista nisso aí, para a gente ter então um debate mais profundo em relação a isso. Mas também tem Petrobras, MP importante que foi aprovada pelo Congresso, que vai mexer no salário mínimo e também no imposto de renda de todo mundo. Tem o caos que está o mundo atualmente aí por causa das notícias aí do Fed principalmente, né? Então muita coisa para a gente falar. Então vamos começar já com a matéria que está no nosso site aí, mostrando aí o resultado da NVIDIA, o simpósio de Jackson Hole, né? Porque a Débora agora vai comentar, né? Como que está o mundo, Débora? Como que está a situação global aí? O que esperar e o que já dá para ver aí com fechamento de Ásia, com abertura de mercados na Europa, nos Estados Unidos? Como que está, então, esse pequeno mundão aí, Débora? Depois do baque que a gente teve ontem, André, até alguns mercados da China fechando com uma queda um pouco mais acelerada, né? A gente teve aí também alguns pontos, né, sendo aí trazidos por conta dessa expectativa pelo Jackson Hole, né? Mas a gente teve pontos positivos também, né? A NVIDIA, ela divulgou os resultados ontem, já tinha uma expectativa bem grande para o resultado da NVIDIA, ela teve o lucro aí 800% maior do que o esperado, né? E esse lucro não só surpreendeu, mas ela também mais que dobrou as receitas. E aí, claro que o fechamento, né, o resultado foi depois do fechamento do mercado lá nos Estados Unidos, em Nova York, mas a gente tem aí, né, essa perspectiva já estava ocorrendo, mas a gente teve essa movimentação impactando a Ásia e a Europa hoje, né? A NVIDIA, ela é ali bastante conhecida, né, como uma queridinha da inteligência artificial, mas ela é uma produtora ali de semicondutores, de chips. Então, todo o mercado asiático voltado para os chips e para os semicondutores acabaram tendo aí um benefício, foram beneficiados pelo resultado da NVIDIA com otimismo e levaram aí, esse otimismo levou a Ásia para cima hoje, né? Então, a gente teve alta no Xangai Composto, alta no Nikkei, alta no TAIEX, enfim, o mercado asiático todo em alta hoje. Eu coloquei aqui para vocês, né, vocês devem estar acompanhando aí o KOSPI, que é o índice sul-coreano, né? Então, ele é o índice da Coreia do Sul que liderou os ganhos da Ásia, não só puxados por essa expectativa positiva para o setor de tecnologia, mas também teve aí o corte, né? Na verdade não foi corte, foi manutenção dos juros lá na Coreia do Sul, impactando o mercado sul-coreano para cima. Então, a gente teve, aliado, né, ao movimento dos chips e das empresas de tecnologia, a manutenção dos juros por lá. Então, esse otimismo foi aí bastante grande na Ásia, chegou na Europa na abertura. Então, também, empresas ligadas à tecnologia na Europa acabaram puxando os índices para cima. E um mercado mais positivo hoje, o Brasil está em queda, mas isso a gente vai explicar depois, mas um mercado mais positivo puxado pela tecnologia. Enquanto mercados que não têm ali um peso de tecnologia tão grande como o Dow Jones estão sofrendo um pouco mais por conta do Jackson Hole, que também a gente vai falar daqui a pouco. Mas hoje um mercado mais positivo em Europa e Ásia, André.
Pô, que legal, pelo menos, né, uma boa notícia aí, pelo menos a NVIDIA puxando, né? E a gente tem agora o Brasil, né? Vamos agora falar um pouco de Brasil, porque tem questão da Petrobras, tem questão dos BRICS, mas antes de tudo, vamos falar da MP que foi aprovada ontem, Débora. Aqui, ó, vamos colocar aqui matéria no nosso site aqui, que finalmente a Câmara aprovou a MP que está falando aí sobre o reajuste do salário mínimo e também o reajuste da isenção do imposto de renda, né? Ela já tinha sido feita no Dia dos Trabalhadores, né? Quem lembra, né, que foi anunciado que o salário mínimo ia ser de 1.320 e a isenção de imposto de renda seria até 2.640, ou seja, 2 salários mínimos, só que dependia do Congresso para uma aprovação dessa medida. Então, agora o Congresso conseguiu aprovar essa MP, só que a gente tem uma queda de braço entre Lira e Haddad dessa vez, né, em relação à taxação de offshores, né? Então, quem tem muito dinheiro lá fora, né, então fica preocupado em taxação de rendimentos que você ganha nesses nossos offshore. Para quem não sabe, né, offshore é basicamente você ter rendimentos em contas, em títulos estrangeiros fora do país, né? E esses títulos acabam tendo um rendimento também. E a pessoa mora dentro do país, mas só investe um investimento lá fora. Então, o governo brasileiro está pretendendo taxar isso, como vários países do mundo já taxam, né, Débora? Só que o Lira não é contra. E eles querem tirar, Débora, olha o absurdo. Daí você comenta um pouco sobre esse absurdo aí, né? Que para mim é até incomentável, né? Que você tentar tirar a variação cambial, né, do offshore para você fazer a cobrança dos impostos sobre offshore, né? Pra tirar a variação cambial. Faz sentido, Débora? Faz sentido nenhum, né? Essa MP deu o que falar ontem, né? Justamente porque foi aprovada sem o texto ali que tinha as medidas as medidas da MP que falavam sobre offshore. Está sendo uma queda de braço entre o Lira e o Haddad, né, essa discussão, né, em relação aí ao offshore. E aí o Lira falou que é mais fácil aprovar, né, essa MP, né, essa lei que vai tratar das offshore, se tirar a variação cambial, o que não faz o menor sentido. Qualquer investimento que sofre variação cambial, né, acaba sendo, mesmo que esteja ali não diretamente aquela variação cambial, isso tem impacto nos ganhos, né? E aí ele deu essa sugestão, incomentável, como o André falou, porque a gente sabe muito bem interesses aí de quem tem dinheiro fora, querer tirar a variação cambial é porque ela está querendo proteger algum interesse próprio. Né? Então, a gente vê isso presente, é uma briga que ainda está nessa discussão, mas ontem ele deu essa declaração falando que seria mais fácil aprovar assim, e a gente consegue entender fácil por quê, né, André? É uma maravilha, né? Eu gosto muito desse capitalismo brasileiro aí, que o cara quer eliminar o risco de tudo, né? Acho que a taxa Selic muito elevada acaba atrapalhando, né, o capitalista brasileiro, que ele quer, por exemplo, ele quer privatização, mas ele quer que o Estado faça para ele depois comprar, né? Então ele não quer ter o risco da construção, né? É o capitalismo brasileiro aí, que o risco é de todos, o lucro é meu, né? A frase do Celso Furtado não lembro agora, né? Os lucros são privados, os prejuízos são sociais, né? São públicos, né? Então, para variar, temos isso. E falando de política, falando de estatais, né, de público-privado, temos a questão da Petrobras, né, que foi recomendada agora lá por um banco, por o Bank of America, né, e cresceu bastante, né, a procura pela Petrobras está crescendo bastante o preço, inclusive, né, Débora? Exatamente. Eu vou colocar aqui para vocês na tela, né, como é que está a Petrobras hoje, e aí a gente discute, porque ontem, né, a gente já tinha essa notícia, né? Na verdade, a gente já tinha um impulso da Petrobras por conta do arcabouço fiscal, mesmo num dia que o petróleo Brent estava em queda, né? Então, a gente teve já estava uma aceleração da Petrobras indo na contramão de outras empresas ligadas ao petróleo de uma forma global, porque o Brent estava em queda, mas hoje o Brent está com uma queda ainda mais acelerada. Então, o petróleo está caindo no mercado internacional e a Petrobras está em alta forte aí de 0,71%. Ontem fechou com quase 6% de ganho, né? E até vi aqui no chat que algumas pessoas perguntaram, logo no início da manhã, o que está acontecendo com a Petrobras? No início da manhã, foi justamente esse impulso generalizado que a gente teve nas nossas ações, nos nossos ativos, em relação ao arcabouço fiscal, né? Mas
Agora a gente tem um impulso a mais, um impulso extra que veio da Petrobras na tarde de ontem, porque o Bank of America acabou recomendando compra da Petrobras. Então, o investidor estrangeiro passou a ter aí um interesse maior no nosso ativo aqui, né? E a gente vê que isso está impulsionando a Petrobras em um dia que o petróleo Brent está caindo 1,5%. Né? Então, a gente vê aqui tanto números de dia, né, de variação do dia anterior, aí puxado de uma forma mais forte, mas acumulado no ano, acumulado em 12 meses, acumulado no mês de agosto, que tem sido bastante negativo para outros setores, a gente vê aí a Petrobras para cima, a Petrobras no terreno positivo. E agora vamos falar dos BRICS, né? A gente está com essa cúpula lá na África do Sul, bastante também no radar do mercado. A gente tem aqui a participação do André Roncalha com a gente para discutir os BRICS, então seja bem-vindo aí ao Mercado de Investimentos, André. E vamos tentar descobrir aí e também discutir de uma forma diferente que a gente está vendo aí da mídia tradicional, né? Exatamente. Então, antes de tudo, aí, professor André Roncalha, seja muito bem-vindo aqui, o especialista para a gente falar, não tem assunto melhor, né? Surpreendeu todo mundo, né? Vamos falar disso, né? 6 novos membros do BRICS, temos até aqui um gráfico, né? Uma imagem que a gente preparou aqui para vocês para mostrar aqui os antigos membros, né? E os novos membros dos BRICS aí, para você comentar, né? Então, para quem não está vendo aqui, além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? South Africa, né? Por isso que é BRICS, temos agora a Argentina, a 23ª maior economia do mundo. Temos também a Arábia Saudita, a 18ª maior economia do mundo, o Egito, a 41ª maior economia do mundo, Emirados Árabes Unidos, 33ª maior economia do mundo, Etiópia, um representante da África Negra, muito importante, inclusive, para os planos da China em relação à expansão do BRICS, né? Número 59 no mundo, e o Irã, uma grande surpresa, vamos dizer, uma grande afronta até, né? Em número 43 do mundo. Então, professor, como que você vê a entrada desses membros? Como que você está vendo, então, o peso político e a questão até da industrialização, né? Até o próprio Fernando Haddad falou, né? A importância que vai ter o BRICS num processo de reindustrialização brasileira agora? Exatamente. Bom, prazer estar aqui com vocês, Débora e André. De fato, essa é uma mudança quase de placas tectônicas, né, no cenário internacional. Porque o que a gente está vendo aqui agora é um movimento de institucionalizar, vamos dizer, aqueles que geralmente são invisibilizados pelo sistema financeiro internacional. Inclusive, esse é um movimento que o presidente Lula vem fazendo, de criar instituições que olhem para os países em desenvolvimento, né, que ele chamou desses invisíveis pelo FMI, né, pelo Banco Mundial, e faça agora um movimento mais forte em ter uma representatividade no PIB mundial muito maior. Então, a gente está falando de um grupo que ele é muito significativo, né, a gente possivelmente vai passar aí de 50% do PIB mundial, e a gente tem 40% da população global. Então, é um movimento importante que vai abrir novos campos de investimento, né, como a gente está falando, a transição verde, a transição energética, e com uma série de interesses geopolíticos muito marcados e também muito contraditórios dentro do grupo. Então não vai ser algo tão trivial, né, articular todos esses interesses, mas eu acho que é a abertura de um novo horizonte. A gente estava até conversando antes, né? Quase que uma nova OPEP, né? Exatamente. Quantidade de petróleo, né? Quase 90% da produção de petróleo aí mundial, com Rússia, com a Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Você vai ter, então, também o peso da Argentina, aí vai começar a negociação, né? O Irã, verdade, né? Uma negociação agora muito pesada, inclusive, né? Para renegociação de dívidas, né? A Argentina agora podendo fugir da FMI, né? Caso não aconteçam loucuras nesse momento, né? Não, exatamente. A gente, obviamente, aqui enxerga um problema que é grande, que é fugir do dólar de uma maneira a não sacrificar os planos de desenvolvimento desses países. Já não é de hoje, né? Pelo menos desde o início do ano, que o Brasil vem falando dessa proposta de desdolarizar, de principalmente oferecer para a Argentina um lastro, que ela não precise depender do dólar para conseguir estabilizar a sua moeda, estabilizar a sua economia. Fazer isso não é trivial, porque como a gente vê, e vocês falam muito aqui, o dólar ele é uma infraestrutura financeira. Ele não é meramente uma moeda. Então, fazer essa mudança, eu acho que vai ser um desafio grande, mas eu acho que a gente está no início de uma transformação profunda. E como você falou, 90% do petróleo mundial sendo gerido dentro desse grupo, certamente vai causar, né, uma transição nos mercados financeiros. Exatamente.
né? E a gente também vê, né, como você mesmo falou, aí esse conflito, né, de uma transição mais verde com 90% do petróleo estando dentro dos BRICS. Então, eu acho que isso também é um ponto aí para a gente ficar atento de como vai ser gerido, como é que vai ser solucionado, né? Então, provavelmente, né, keynesiano também, o nosso querido professor, né, o Bancó finalmente vai sair do papel, será, com isso? Olha, seria bom, né, que isso acontecesse finalmente, depois de quase 70 anos esperando isso. Eu acho que a ideia do Banco do Desenvolvimento, né, o novo Banco do Desenvolvimento que a presidente Dilma Rousseff está presidindo, ele pode servir como uma etapa para você literalmente criar uma nova moeda que amenize as volatilidades cambiais nos diferentes países, como você mencionou, né? A proposta do Bancor lá do Keynes buscava diminuir esse efeito. E olha que interessante, a gente está falando de um conjunto de países emergentes, né? Dentre eles China e Índia, que são representativos quase um terço mais ou menos da população mundial, com poder de fogo. Então a gente está falando de países que cresceram muito, que têm um PIB forte, têm sistemas financeiros já avançados. Então já pensou que bonito seria a gente ter um sistema monetário mais inclusivo para o sul global, né? Esse sul geopolítico? Eu acho que realmente vai abrir, certamente vai chacoalhar todas as nossas premissas sobre mercados financeiros. Eu queria... Muito obrigado aí, professor André Roncalha. Gostei muito aí da sua participação para a gente falar do BRICS, né? Uma participação curta, óbvio, né? Porque a gente gostaria de falar mais, mas temos outros assuntos para comentar. Então, queria agradecer a presença de você aí. Muito obrigado aí. E espero que tenham novos convidados daqui para frente aí, que foi uma experiência muito legal aí, professor. Eu agradeço demais. Bom programa para vocês. Débora? Que seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente. O convite fica estendido aí para outras participações também. Muito obrigada. Obrigado. Vamos chamar então a matéria do nosso site aqui. Coloca aqui no tablet aqui para a gente, então, a questão aí da NVIDIA do Jackson Hole, Débora, que você vai comentar tanto aqui. Vamos fechar aqui um plano completo aqui para todo mundo ver aqui o que vai acontecer, Débora? Enquanto a gente tem, né, a NVIDIA pautando ali os mercados asiáticos, né, e pautando o mercado de tecnologia, por outro lado a gente tem o Jackson Hole limitando essa expectativa de alta, né? Então, por um lado a gente tem essas bolsas mais ligadas à tecnologia subindo, mas, por exemplo, o Dow Jones hoje não consegue esse mesmo fôlego e nem o nosso Ibovespa, né? E aí explico o motivo disso. O Jackson Hole, ele é um simpósio do Fed, né? Ele é um simpósio anual que acontece ali no Banco Central dos Estados Unidos e espera-se, né, que tenha alguma sinalização, porque o Jerome Powell fala hoje, Jerome Powell é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, é esperado que ele fale hoje no simpósio e que ele dê algum norte, sinalize para onde vai a política monetária dos Estados Unidos, porque tem uma grande dúvida. Enquanto ontem o PMI dos Estados Unidos, né, tanto de serviços como industrial e a prévia do composto, ficaram abaixo do esperado, então a gente teve ali o PMI abaixo do esperado de uma forma geral, isso fez com que as treasuries arrefecessem ontem. E aí, junto a isso, aqui no Brasil, o arcabouço fiscal também fez com que as expectativas dos juros futuros ficassem ali mais contidas, né? Isso ajudou a impulsionar também a nossa bolsa. Hoje a gente tem um movimento contrário. Saiu um dado do Fed lá de Chicago que mostrou que a atividade econômica dos Estados Unidos ainda pode estar um pouco mais acelerada. Então, o rendimento dos juros por lá voltaram a subir e, com a expectativa do Jerome Powell falar, esse movimento de incerteza fica maior, porque das últimas vezes que a gente teve pronunciamentos grandes de dirigentes do Fed, eles jogaram um balde de água fria na expectativa do mercado por pausa no aperto monetário. Então, a gente tem, por um lado, a NVIDIA puxando o setor de tecnologia, mas, por outro, essa expectativa pelo Jackson Hole freando o movimento dos mercados. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês como é que abrimos hoje, né, e como é que está o quê, se puderem colocar aí para a nossa audiência acompanhar comigo. Né, nós temos a Bolsa Brasileira em queda, justamente por essa alta nas expectativas dos juros e esse enxugamento, vamos dizer assim, né, do apetite pelo risco, né, ele está mais enxuto também, por conta dos Estados Unidos. A Nasdaq, ela está em alta de 0,19%, abriu inclusive mais positiva hoje, mas a gente sabe que a Nasdaq tem o peso grande da NVIDIA, mas também tem a sensibilidade maior ao movimento de juros.
Então, a gente vê que a Nasdaq começou a patinar. O S&P fica próximo à estabilidade, mas no terreno negativo. Aqui nós temos as bolsas asiáticas, que já passamos por elas também, e o dólar em alta por conta dessa expectativa pelos juros. Tanto aqui quanto fora, que a gente vê no índice de XY, que compara o dólar a seus pares. E o petróleo Brent conseguiu reduzir um pouquinho as quedas hoje, mas ainda opera no terreno positivo, no terreno negativo, desculpa. Então, aqui um panorama do que está acontecendo nos mercados, justamente com essa expectativa pelo simpósio aí do Banco Central dos Estados Unidos. Estava até vendo hoje, Débora, a gente comentou antes da gente entrar aqui, né, a questão do petróleo, né, o relatório da OPEP, né, que mostra muito, explica muito o que está acontecendo nos mercados globais aí, porque a OPEP ela está diagnosticando um aumento de demanda, né, então é um relatório que já tem 2 semanas, mas hoje eu abri ele para estudar direitinho. Relatório chato para a gente conseguir ler tudo, porque ele é bem explicadinho, ele tem muito detalhezinho, mas o geralzão é basicamente o seguinte: a OPEP está esperando um aumento de petróleo, um aumento de demanda por petróleo no mundo, mesmo com uma demanda fraquíssima, uma queda de demanda de petróleo, principalmente entre os países da OCDE, né, e principalmente na Europa, né, então a Europa está puxando muito para baixo, mas você tem um aumento da demanda no sul global, né, então China deve ter um aumento de demanda por petróleo, Índia também deve ter um aumento de demanda por petróleo, a China inclusive aumentando consideravelmente, né, só que mesmo com esse aumento da demanda, o que a OPEP está fazendo? Está reduzindo a produção de petróleo. Então, os países fora da OPEP estão acelerando sua produção para tentar dar uma resolvida, para melhorar as condições de oferta e melhorar o preço do petróleo, mas a OPEP está reduzindo o preço está reduzindo a oferta de petróleo. Isso fez com aquele esticão lá que chegou até $88, né, o preço do barril do petróleo Brent, que é o mais de referência para a gente olhar aqui para o caso brasileiro e Petrobras, né? Só que tem que pagar o salário do Neymar, então você tem que forçar o aumento do preço do petróleo. Então, eles estão caindo numa estratégia clara de aumentar o preço do petróleo no mercado internacional para que eles consigam uma rentabilidade maior. Então, essa é a grande explicação, né, para você ter esse aumento, né? E agora um certo ajuste, né? Porque aumentou bastante, situações especulativas e depois desses esticões que acontecem no mercado financeiro, você começa a ter um reajuste de preço para uma realidade mais natural. Mas foi isso aí que aconteceu, Débora. E foi mês passado que foi a primeira vez que a OPEP revisou as expectativas para a demanda da China, né, do petróleo. Então, vinha aí numa estabilidade, até uma incerteza. E aí esse relatório da OPEP mostrou que essas expectativas foram revisadas, mas sem a contrapartida de mais produção, né, justamente para forçar o preço. Não só pagar o salário do Neymar, mas também a Arábia Saudita, um fundo da Arábia Saudita é um dos favoritos para comprar uma parte da Braskem aqui no Brasil, né? Então tem que pagar os dois. Mas vamos aí seguir pelo mercado por aqui, na verdade, pelo mercado não, pelo endividamento das famílias, né? Porque a gente teve a pesquisa sendo divulgada em relação ao endividamento das famílias, né? E quantas famílias se consideram ou não endividadas. E aí eu quis trazer também os dados da última pesquisa da Serasa para vocês, que justamente confirmam, né, essa percepção da população de quanto elas estão endividadas e onde, né, André? Acho que é o mais importante. Exatamente, né? A pesquisa da Quest, né, que a gente comentou, inclusive aí no ICL Notícias 1 também com o professor Roncalha, o professor Roncalha fazendo dupla função hoje, né? Comentando o endividamento no primeiro momento, comentando o BRICS no segundo momento, né? Mas é preocupante essa pesquisa da Quest aí, porque ela mostra não só os dados frios, mas a percepção que as pessoas têm, né? Tem uma parcela considerável que acredita, acima de 50% das pessoas que responderam à pesquisa, né, não acreditam que vão resolver isso no curto prazo, a questão do endividamento. O maior volume de endividamento, com certeza, é do cartão de crédito, porque é a forma mais fácil de você conseguir ter acesso a crédito. Se você passar no centro de São Paulo hoje e tropeçar, você consegue um cartão de crédito, porque eles dão a torto e direito, isso é cartão de crédito, com limite, inclusive, às vezes bem elevado. E as pessoas usam cartão de crédito, muitas vezes, para comprar o básico, né? A gente lembra na pandemia, e ainda está acontecendo isso, né? Se você vai em algum mercado
um mercado um pouco maior, aquele que as pessoas fazem umas compras mais largas lá, chega a se perguntar no caixa se você não quer parcelar a compra do mês, ou a compra da semana, inclusive, depende, né? Depende como que é o seu fluxo no mercado. Eu faço compras semanais, tem gente que faz compras mensais, a cada 15 dias. Mas as pessoas estão oferecendo para parcelar as compras. Então, as pessoas estão se endividando, não é para comprar coisas de luxo, bens supérfluos, ou mesmo um bem mais caro, como um carro, um imóvel. Não, as pessoas estão se endividando para comprar arroz, feijão, óleo, macarrão e tudo mais, e carne e tudo mais. Então, esse é o grande problema do endividamento das famílias hoje. Você vê que contas bancárias também, né, você acaba tendo um elevado índice, ou seja, as pessoas não estão conseguindo o básico, não estão conseguindo pagar suas contas básicas e aquela escolha, né? Vocês não falam tanto que a economia tem que ser que nem uma dona de casa, aquele blá blá blá, que toda vez que você fala isso, né, um macroeconomista tem um infarto, porque comparar um país com uma casa, com o orçamento de uma casa, é uma das besteiras maiores que um macroeconomista pode ouvir. E você tem justamente essa situação, né, que as pessoas elas têm que fazer a escolha. Eu vou comer ou vou pagar a luz? Eu sei que se eu não pagar a luz, eles vão cortar a minha luz. Mas eu preciso comer. É o bem de primeira necessidade. Então, você acaba se endividando e acaba entrando numa bola de neve terrível. Então, a gente sabe desse problema. A situação piorou muito com a questão da pandemia. A gente está melhorando nossos dados de renda, a gente mostrou os dados do Diese, que a gente está conseguindo melhores condições de trabalho e de remuneração, né? A remuneração está vindo com ganhos reais, só que na PNAD mesmo a gente continua vendo que a renda média continua baixa, mesmo com o desemprego caindo. A gente precisa melhorar a qualidade do emprego, precisa melhorar a renda, porque senão a gente vai continuar nessa situação, Débora. Você tocou num ponto bem importante, né, André? Quando a gente passa lá no centro, que começam a oferecer cartões ali, o número de cartões de crédito entre o ano passado e esse, mais que dobrou, né, o número de emissões. Então, a gente vê justamente essas empresas que acabam oferecendo crédito por meio de cartão de uma forma mais até livre, né, sem muita análise de crédito, de score. A gente pode até pegar um momento para falar sobre isso aqui, sobre esse score, como é que é feito, né? Pode ser uma dúvida das pessoas, mas essas são justamente essas emissoras de cartão que cobram aqueles juros de mais de 1000% no rotativo, porque elas sabem que elas estão liberando crédito para pessoas que às vezes não vão ter condição de pagar. E aí que elas vão ter o seu lucro, né? Também, né? Vão ganhar em cima dessas pessoas. E aí a gente vê 30% das dívidas e muito da inadimplência vem do cartão de crédito, né, mas o que também não justifica acabar com o parcelamento ou taxar isso de uma qualquer forma. A gente vê também contas básicas, né, que é água, luz, e inclusive pessoas usando o cartão para pagar esse tipo de conta, né, rolando a dívida aí também, ali virando uma bola de neve. Então, a gente vê que justamente a perspectiva da pessoa de estar endividada acaba se confirmando nos dados aí, esses dados são de julho, né, mas acaba confirmando. E aí a pergunta é, isso mexe ou não, né, com o mercado? Dados de pesquisa normalmente não mexem com o mercado, mas dados de endividamento e inadimplência mexem muito com o mercado, principalmente no setor financeiro. Então, toda vez que a gente tem aumento né, da inadimplência no Brasil, ou se a gente tem ali alguns problemas de concessão de crédito, ou algum banco começa a ter dificuldade financeira por conta da carteira de crédito, a gente vê que isso bate no nosso índice financeiro e acaba derrubando os bancos em cascata, mesmo aqueles que não têm o problema em si, que é o que a gente viu nos Estados Unidos também acontecer, né, alguns bancos tendo rating cortados e os bancos grandes sendo afetados por isso, né, sendo que os bancos que estavam com problema eram regionais e menores e os bancos médios aí também com problema. Então, a gente vê que isso vai gerando um efeito em cascata, né, mas no mercado, dados de pesquisa acabam não afetando, mas quando a gente vê esses dados concretos sendo divulgados, como a pesquisa da Serasa ou tanto os outros, que a gente vê dados de crédito do Banco Central, aí sim a gente vê esse impacto mais forte no mercado. Perfeito, Débora. Vamos encerrando então por aqui.
Mas sem antes esquecer de chamar aqui a nossa super aula que vai acontecer no dia 31 de agosto, gente, com Eduardo Moreira e Marilene Chauí. O que é filosofia? Então, vamos lá, gente. Se inscreva aqui, ó, o link aqui é www.icl.com.br/mercado. Então, se inscrevam, imperdível. A Marilene Chauí é maravilhosa. Vou falar para vocês de novo, pesquisarem qual que é o conceito dela, o que ela acha da classe média. E se vocês procurarem no Google e achar essa frase, com certeza vocês vão ver a aula dela, gente. Exatamente, né? A gente podia até ver se é possível trazer um pedacinho aí, porque essa definição é o retrato realmente da classe média brasileira. Então se inscrevam, né? Eu quero também desejar um bom dia para vocês. Amanhã estamos de volta a partir das 11 para tratar de assuntos importantes aqui, de investimentos, economia, do mercado de uma forma geral. Então, amanhã estamos de volta. André, obrigada. A audiência, obrigada. Bom dia para todos. Bom dia para todo mundo, gente. Obrigado, audiência, e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Confira agora a programação completa desta quinta-feira, dia 24 de agosto. Às 13 horas, a aula Como montar bancos comunitários com o professor Hamilton Rocha. Às 15 horas, Megacidades e Espaço no Mundo Contemporâneo, com o professor Jorge Jauregui. Às 17 horas, a aula de espanhol com a professora Pilar Monteiro. Às 18 horas, ICL Notícias segunda edição. Às 18 horas, aula interativa de inglês com a professora Andréa Cipoli. E às 19h30, para finalizar o dia, Sinapse ICL. Para ficar por dentro de toda a nossa programação, acesse icl.com.br e confira.